Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto. Para mim é uma honra, uma alegria chegar até aí tua casa através da internet, você que está aí pelo Facebook ou pelo YouTube, ou também através do WhatsApp, o áudio que a gente manda no WhatsApp. O tema dessa mensagem, gostaria que você falasse depois para quem está do lado aí. O ânimo que você precisa. Ó, forte isso, hein? O ânimo, só Danilo, que a gente precisa. O subtema, mas agora esse é mais difícil. Eu quero ver você falar com fé agora para quem está do lado. Porque esse aqui não é fácil, não. Evangelho é dos pacificadores. Sabe o que é pacificador? Aquele que busca a paz. E você vai ver que o ânimo ele está intimamente ligado com aquela pessoa que tem paz e que busca a paz. Isso que nós vamos estudar nessa noite. Vamos para a liturgia. Mateus capítulo 12, nós vamos ler na Nova Tradução, que é a tradução que a gente adota de domingo aqui no culto. Disse Deus: aqui está o meu servo que escolhi, referente a Jesus. Aquele que amo e que me dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu espírito e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Verso 19. Presta atenção, ó. Mateus está falando de Jesus. Não discutirá, nem gritará, nem fará discursos nas ruas. Verso 20. Não esmagará o galho que está quebrado, ou quem tiver a antiga tradução, a cana quebrada, tem aí. Nem apagará a luz que está fraca, quem tem a antiga tradução, o pavio que fumega, não está isso aí? Quem tiver a antiga tradução? O borrão também, é isso mesmo. Ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa. E todos os povos vão pôr nele a esperança. Rapaz do céu, pastor Júlio, não entendi nada. Calma. Nós vamos entender. Existe o contexto teológico justamente para isso. Para que a gente entenda. Vamos lá. Aqui Jesus ele está próximo da cidade de Jerusalém, na região da Judéia. Lembra sempre assim, ó, Jerusalém e Judéia no sul. Cafarnaum, Galileia ao norte. E ali ele estava realizando sinais, maravilhas. E nesse momento ele estava fugindo da perseguição. E ele estava indo para o norte. Ele estava se distanciando de Jerusalém. E o teólogo Joseph Benson, que é um teólogo metodista inglês, ele diz para nós o seguinte: que havia ali uma multidão de curiosos, uma vez que os milagres, né, Jesus estava operando sinais, maravilhas. Imagina, cego enxergando, mudo falando, paralítico andando, a coisa estava pegando fogo. Então a multidão estava ali, e entre eles, vamos ver se vocês lembram que eu já falei sobre isso. Os espiões fariseus. Quem que lembra dos espias fariseus? Lembra, né? Teve uma pregação que a gente estudou sobre isso. Que Jerusalém encaminhou uma comitiva de fariseus ali, espiões, né? Ficavam ali de quietinho, fininho, para justamente tentar pegar Jesus em alguma coisa que ele agisse de maneira errada. E num certo momento eles estão passando numa plantação. E era justamente um sábado. Era um sábado. E olha o problema, os discípulos estavam com fome. E provavelmente a provisão deles, ou seja, o abastecimento, lembra que tinha um menino que carregava o abastecimento deles? Que era justamente aquele menininho que falou que só tem 3 pães, 5 pães e 2 peixinhos, não foi aquele menininho? Deve ter falado assim, ó, não tem nada, galera, para comer hoje. O que eles fizeram? Eles estavam na plantação e pegaram algumas espigas para comer. Mas olha que interessante sobre... Eu voltei um pouco o texto, tá? Para a gente chegar aí onde a gente estava. Mas olha que interessante. O Albert Burns, que é um teólogo presbiteriano, também inglês, ele diz o seguinte. Aqui há um equívoco quando a gente traduz a palavra de espiga. Porque a primeira coisa que vem na cabeça da gente, o que é? Milho. Não, milho. Opa, todo mundo já... Mas é interessante que a nova tradução, ela... Puder acender a luz, irmã, por favor? É interessante que a nova tradução, ela já coloca para a gente como trigo. É interessante que a nova tradução ela já tira essa dúvida e ela já apresenta para nós como trigo.
Então seria espiga de trigo e não de milho. Por quê? Porque o milho que havia ainda na Índia não era conhecido ali na Palestina naquele momento de Jesus. Eles ainda não sabiam o que era o milho. Então quando fala que eles pegaram a espiga, era espiga de trigo. Tanto é que o texto em Lucas diz que eles com a mão, o que eles fizeram? Esse movimento aqui, ó. Esse movimento é você debulhar o trigo para separar as sementes do trigo. E o Robert Burns ele explica que provavelmente isso foi mais ou menos em abril. Por quê? Porque abril era o período que justamente tinha essa plantação, o trigo, a colheita dava justamente em abril, que era próximo justamente do jejum de Pentecoste. Olha que interessante. Só que tinha esse agravante, que era justamente o quê? A lei de Moisés. E o que ela proibia? Que no sábado não podia fazer nada. Muito menos debulhar o trigo. Não podia. Quando então, ainda que eles estavam tentando escapar, mas gerou mais confusão, gerou mais problema, começou aqueles fariseus espiões, começavam ali a gritar, a falar, não, mas olha, eles estão debulhando trigo no sábado, e a lei de Moisés, ela impede, ela proíbe. E aí então Jesus ele entra com uma retórica. O que é a retórica? É quando eu devolvo uma pergunta com uma outra pergunta. Isso chama retórica. E aí Jesus faz uma retórica para eles perguntando: o que está aqui é muito mais importante que o templo. Gozado, se vocês, durante o sábado, um animalzinho de vocês cai numa vala, num buraco, fica preso, vocês reúnem todo mundo para ir lá e salvar. E será que o ser humano não vale muito mais do que um animalzinho? Olha, Jesus volta à pergunta deles, né? O ser humano não vale muito mais do que uma ovelha? Do que um cabrito? Do que um animal no pasto que está lá machucado? Por que eu não posso, os meus discípulos debulhar o trigo, por que eu não posso curar esse homem da mão ressequida, que nós vamos chegar lá? Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele usa palavras fortes, referindo a si mesmo, na sua realeza, a sua majestade, a sua deidade, o seu poder de Deus, o próprio Deus. Mas, para não criar confusão, o que Jesus faz? Ele sai da plantação de trigo e vai em direção à sinagoga. Aí aqui tem um teólogo alemão calvinista, chamado Johann Peter Lang, e ele diz o seguinte, aqui que entra um peguinha em Mateus. Porque quando a gente lê lá em Lucas, ele diz assim, em um outro sábado. Então, provavelmente, esses acontecimentos passaram uma semana. Por quê? Para ele sair de Jerusalém, pensa comigo, para ele ir até Cafarnaum, que aqui eles acreditam que ele estava na região da Galileia, ele não ia de um dia para o outro. A viagem demorava alguns dias. Então, realmente, ali os teólogos, né, que ficam ali numa briga, será que foi, não foi? Mas aqui Jesus já estava na região da Galileia, em Cafarnaum, quando dentro da sinagoga, também ele é questionado por esses mesmos fariseus. Veja bem, esses fariseus foram acompanhando Jesus até a Galileia. Foram atrás dele junto com a multidão na viagem. E quando Jesus cura o homem da mão ressequida, ou da mão, sei lá o jeito que você quer dizer, mirrada, paralítico, sei lá o que você quer falar, aquele homem que uma das mãos estava ali travada, e Jesus cura aquele homem no sábado. Mais uma vez, esses mesmos fariseus que estavam ali, espiões, fiscalizando Jesus, arruma confusão ali dentro do templo. Quando Jesus então diz, olha, será que o ser humano não vale mais que uma ovelha? Será que nós não somos mais importantes? Isso causou o quê? Mais revolta ainda a esses religiosos que começaram a discutir novamente com Jesus. E aí vem o texto que nós acabamos de ler. É interessante que somente Mateus registrou esse texto. Olha que legal. Só Mateus, que registrou aqui no verso 18 até o 20, ele faz, na verdade, uma citação lá do profeta Isaías. Depois, se você quiser anotar, Isaías capítulo 42. É uma citação do verso 1 ao verso 3. Quando ele diz assim, olha, o meu servo que eu escolhi, o meu amado da minha alma que compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito. É o texto que a gente acabou de ler. Mateus 12, 18 ao 20. Tá? Não contenderá e nem gritará. Ele não vai sair gritando pelas ruas, pelas praças. E o verso 20, que é o verso chave. Não esmagará
a cana quebrada e nem a apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Essa é uma passagem de Isaías profética, irmãos. O que significa isso, Júlio? Significa que Isaías foi usado por Deus para profetizar que o Messias, ele seria uma pessoa que traria paz, que traria amor, que, embora a Bíblia diz que esse Messias ele fosse um guerreiro, um vencedor, mas Isaías está revelando novos propósitos para esse Messias. Um Messias que não vai destruir a cana quebrada. Puxa vida. O que significa esse tal de cana quebrada? É uma nomenclatura, era uma metáfora, era uma maneira que os judeus lá já do Antigo Testamento usavam. São características importantes que Isaías está revelando em Jesus através dessa mensagem da cana quebrada e o pavio que fumega. Mas que raio de pavio é esse, Júlio? Eu só gostaria que você entendesse uma coisa, meu querido. Tem um comentário de um teólogo luterano alemão que fala sobre isso. O nome dele é Heinrich August Meyer. A gente vai chamar ele só de Meyer. E olha o que ele fala sobre esse pequeno trecho. Ele explica para nós que a cana quebrada, o pavio que fumega, significa espiritualmente aqueles que estão desamparados, espiritualmente aqueles que estão miseráveis, a quem Cristo, olha lá, não irá reduzi-los ao desespero e nem à desesperança. Pelo contrário, Cristo quer dar a eles o conforto, cuja vida Ele quer reviver, fortalecer. Aleluia! Meyer, ele está dizendo o seguinte, que a cana quebrada, fala para quem está do lado, sou eu e você. Sou eu e você, irmão. Está entendendo agora? Muitas vezes nós, irmãos, estamos como aquela cana quebrada. Desanimados, desmotivados, esgotados, tristes, depressivos e tantas outras coisas que só nós, dentro de nós, sabemos o que passamos. Decepcionados. Quem não tem aí uma decepção para contar de alguma coisa? A cana quebrada era um símbolo usado pelos rabis judeus justamente para falar da miséria humana, da infelicidade humana. Porque hoje nós vivemos um tempo do Instagram que tudo é tão bonito, né? Vivemos um tempo no Instagram que é só viagem, não é assim? É só coisa boa, é só pessoa sorrindo. Mas onde que fica a cana quebrada? Onde que fica o pavio que fumega? Sabe o que é o pavio que fumega? O junco, que é a cana que os judeus estão... A gente fala cana que está todo mundo pensando que é aguardente, né? Não é, gente. A cana é o junco, é mais ou menos parecido com o bambu que nós conhecemos aqui. O junco. Então na Bíblia, às vezes algumas palavras parecem que a gente acha que é, mas não acha que é. Tem que estudar para saber o que é. O junco, olha que legal, eu fui ler o Talmud. O que fala os rabis judaicos sobre o junco? Você já tentou colocar fogo no bambu verde? Isso aí, pode falar. Não pega, é difícil. As fibras do bambu, só que ele queima. Exato, ele não pega fogo, mas ele queima. Olha que interessante, aonde o judaísmo vai, irmã, para ele traduzir a expressão do coração humano. Que muitas vezes nós estamos sofrendo, mas ninguém está vendo. Por dentro. Só a gente sabe o que a gente passa, só a gente sabe a dor que nós sentimos. Só a gente. Só a gente sabe a frustração que a gente tem. Pode ter a esposa do lado, mas ela não consegue, talvez, ter amplitude. Pode ter o marido do lado, mas ele não vai conseguir ter amplitude do que só você sente. Mas ainda assim, o teu coração, por mais dilacerado que ele esteja, olha que coisa linda, Deus falando agora com você, meu querido e minha querida. Por mais dilacerado que esteja o teu coração,
Por mais que a tua vida está parecendo essa cana, por fora está bonito, todo mundo está achando que está tudo bem, né? Mas por dentro ela está queimando. Jesus, ele vem em amor até você hoje. Aleluia. Jesus, ele quer chegar até você em amor. Ele quer consolar os que choram. Ele não disse para nós, bem-aventurados que choram. Ele quer consolar aquele que chora. E o Maier, ele esclarece então para nós que essa cana quebrada, o pavio que fumega, na verdade é uma metáfora que os judeus utilizam, que significava justamente o junco quebrado num rio. O bambu, o que ele faz com o vento? Ele não é flexível, ele não vai balançando o bambu? Só que tem um momento que o bambu quebra. E aí o que eles entendiam naquele tempo? Não serve para mais nada o bambu quebrado. E às vezes a vida da gente está igual um bambu quebrado. Nós achamos que não serve para mais nada. Nós achamos que não tem mais significado nenhum. Mas Mateus está dizendo para nós que Jesus, ele não vai destruir o junco que está quebrado. Ele não vai apagar o que está dentro de nós, a nossa chama. Pelo contrário, Jesus, ele quer te fortalecer, meu querido e minha querida. Aleluia. Ele quer te dar força, ele quer te dar consolo. Olha que interessante, Isaías, ele relata um Messias totalmente diferente daquele Messias que os judeus esperavam, os hebreus esperavam. Porque os judeus, o que eles esperavam? Um Messias vindo num cavalo branco, um Messias vencedor, um Messias guerreiro, um Messias que ia chegar lá e destruir o exército romano. Lembra, nos tempos de Jesus, o que eles estavam passando? Uma opressão militar contra os romanos. Os romanos estavam impondo uma opressão militar ao povo judaíta. Eles esperavam o quê? Um Messias que vinha acabar com tudo. Um Messias que seria vencedor em guerra. Só que Isaías vem dizer o contrário. Messias, ele vem trazer o amor para a gente. Ele vem encher o nosso coração de esperança. Sabe? A cana quebrada representa aquela pessoa que não tem mais esperança. Será que talvez não é você que está aí pela internet agora? Para pensar comigo. Talvez não é você que está nesse momento sem esperança na sua vida. Talvez você está olhando e você olha para si mesmo e você vê que você não tem valor nenhum. Por isso que nós cantamos a primeira música, você tem valor. Você tem valor. Nós temos valor. Aos olhos de Cristo, ainda que você, ainda que eu, ainda que nós estejamos como aquele junco quebrado, que ninguém dá nada para ele, que não vale nada, que não pode fazer nada com ele, que não presta para nada. Mas Jesus, ele dá um novo significado. Lembra que nós falamos domingo passado de ressignificado? Olha que legal. Deus trabalhou comigo essa semana, essa mesma temática. Ressignificado. Ele dá um novo significado para a tua vida, irmã. Ele dá um novo significado para você, irmã. Ele dá um novo significado para você, meu querido e minha querida. Cristo quer dar um ressignificado nas nossas vidas, porque só Ele viu um valor que muitas vezes nem nós mesmos vimos. Nem nós mesmos vemos, nem nós mesmos enxergamos esse valor que tem em nós. Porque muitas vezes o que a gente olha no espelho é só a cana quebrada. Muitas vezes no espelho que a gente vê é só a frustração, é só a canseira, é só o cansaço, é só a tristeza. Muitas vezes o que nós vemos no espelho é uma realidade distorcida, que às vezes a nossa própria mente cria. Por isso que eu gostaria que você falasse para quem está do lado. Fala para ele, fala para ela. Você tem valor. Você tem valor, Pet. Você tem valor, irmã. Vocês têm valor, meus queridos. Bom, até agora foi contexto teológico. Era só para a gente entender o que é a cana quebrada. Então, você entendeu o que é a cana quebrada? Eu preciso explicar de outro jeito. Acho que foi claro, né? Agora a gente vai entrar na palavra. É mais 1h30 a gente acaba.
Estou brincando, é rápido, 10 minutinhos. Agora entra a mensagem da noite, o contexto prático. Então eu sempre gosto de dividir o sermão em duas partes. A primeira parte, uma parte de estudo, para a gente se aprofundar na palavra. E depois eu gosto de trazer uma parte que a gente pode aplicar na nossa vida. Porque que adianta a gente ler a Bíblia se a gente não aplicar ela no dia a dia? Não é bonito falar, a cana quebrada e não sei o que, o profeta Isaías é muito bonito. Mas se isso não servir na minha vida, não adianta nada. Então vamos lá, contexto prático. E eu gosto de dividir o contexto prático em 3 partes. Primeiro, nós vamos falar sobre o esgotamento atual. Segunda coisa que nós vamos falar, o que é mais importante para você? E por último, que a gente vai encerrar, vamos finalizar, só Jesus pode te aliviar. Vamos lá então? 3 coisas, você que está pela internet, vamos lá, acorda aí, meu querido, minha querida, dorme não, minha benção. Primeiro, o esgotamento atual. Queridos, nunca antes na história da humanidade, nós vimos um povo tão esgotado. Estou falando quem tem mais tempo, até mais do que eu, parece que não era diferente antigamente, o dia a dia. Hoje a gente é exaustão, a gente vive cansado, a gente vive exausto, a gente vive já como uma panela de pressão que já está no máximo, sabe? Sabe quando a panela está no limite, você não aguenta mais? Hoje a nossa sociedade, nós mesmos, muitas vezes vivemos assim. Já no limite. Hoje tem até um negócio bonito, né? É bonito no nome, mas ele é terrível para quem sofre. Que é a tal da chamada síndrome de burnout. Aí eu fui dar uma lida nisso. Não sou psicólogo, mas a gente tem que entender um pouco das coisas. O que é o burnout? Ele é uma síndrome que traz aquele esgotamento profissional. É um distúrbio emocional com sintomas de extrema exaustão. É estresse ao extremo. É esgotamento físico e mental. Resultante do quê? De situações desgastantes. De situações que... Porque hoje você está lá na empresa, tem que produzir. Se você está lá no escritório, tem que atender, tem que dar certificação. Não é assim? Se você está lá, tem que estar tudo limpinho. Não é assim? Vai deixar alguma coisa suja para você ver como que fica. Se está lá, é porque tem que estar o pão quentinho. Esse aqui não está bom, não. Esse aqui é de ontem. É uma pressão que nós vivemos constantemente. Isso em qualquer serviço. Qualquer serviço. Lá no banco. Imagina banco, então. Não pode, acho que quem trabalha no banco é o que tem mais, porque tem que cumprir meta, tem que cumprir prazo. Hoje eu tenho meta disso, hoje eu tenho prazo disso, hoje eu tenho... Irmãos, nós vivemos num tempo onde a demanda das coisas, elas são muito rápidas, as exigências traz para nós, é tudo muito veloz, demasiadamente, só que isso traz para nós o quê? Uma consequência, que nós pagamos um alto preço. Hoje a pessoa ela trabalha de manhã num lugar, trabalha à tarde no outro e estuda à noite. Ou se ela não trabalha de manhã num lugar, trabalha no outro e à noite trabalha em outro. Eu sei que tem gente aqui dentro que faz isso. E que chega fim de semana vai trabalhar também corrigindo prova. Ué, e vai viver quando, meu Deus? Está entendendo? Vivemos num tempo em que a sociedade ela anda muito veloz, tudo é muito ligeiro, a vida é tão corrida, só que consequentemente isso traz um desgaste. Um cansaço prematuro. Por isso que tem muita gente que se você for fazer uma análise dela, for num psicólogo, vai dar lá, vai constatar lá síndrome de burnout. Por quê? Porque é muita exigência. Só que quando eu olho para a Bíblia Sagrada, é tão bonito, irmãos. Se a gente aplicasse o que a Bíblia ensina, a Bíblia tem dezenas de passagens que nos ensinam a ter uma vida com mais tranquilidade, de uma vida de mais comodidade, da gente ter mais qualidade de vida. Porque o cansaço ele não vem só do trabalho. Mas o cansaço ele também vem das nossas preocupações. Tem gente que não faz nada, mas ela fica ali preocupada com tudo e com todos. Isso traz desgaste.
Desculpa a expressão, esse não fazer nada. Eu acho que ninguém não faz nada, né? Todo mundo faz alguma coisa. Mas eu quero dizer, tem gente que às vezes não tem aquele compromisso, 8 da manhã, ir lá aplicar o cartão da empresa. Ele não tem esse compromisso, mas a preocupação dele, ele está preocupado com o filho, ele está preocupado com a filha, ele está preocupado com o pai, ele está preocupado com a mãe, ele está preocupado com o animalzinho lá em casa, com o cachorrinho, com o bichinho, ele está preocupado com isso, ele está preocupado... Ele sempre tem alguma coisa que está preocupando ele. E a Bíblia nos ensina sobre os nossos pensamentos. Vamos viajar lá para Mateus capítulo 6? É rapidinho, já estou encerrando. Mateus capítulo 6. Eu já preguei essa passagem várias vezes, irmãos. Mateus capítulo 6, verso 34. Sermão da montanha, lembra? O Júlio gosta do Sermão da Montanha. Eu acho o Sermão da Montanha sensacional. Para quem não conhece, Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o Sermão da Montanha. Eu já faço um desafio você ler durante essa semana. Olha o que diz o capítulo 6, verso 34. Mateus. Eu vou ler na Almeida, Revista e Atualizada. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Por que a gente se preocupa tanto com o dia de amanhã? Se isso aqui não é palavra do Júlio, pelo amor de Deus, ai de mim, eu não sou nada. Isso é palavra de Jesus, isso aqui é fala de Jesus. Quem tem na Bíblia aí, às vezes aquela Bíblia que grifa, está em vermelho, porque essa é fala do Senhor. Ele está dizendo para nós assim, por que a gente fica preocupado com o dia de amanhã? Você quer conselho melhor que esse? Não se preocupe. Ah, mas eu tenho um negócio para fazer na terça. Ah, mas eu tenho um negócio para fazer na sexta. Irmão, queridos, isso aí é na terça, hoje é domingo. Desfrute o teu domingo, desfrute o final de semana. Amanhã é segunda, amanhã você vai ter o teu próprio mal. Amanhã você vai ter suas preocupações. Ah, mas eu tenho um negócio na quinta para fazer. Espere até quinta-feira. Não adianta você sofrer antecipadamente. Sabe? Eu lembro de uma frase que os antigos falam, né? Tudo que é em excesso faz mal. E não é verdade? É verdade. Vamos começar a parar para pensar. Comer demais não faz mal? Opa! Ah, mas eu como só coisa boa. Não, mas come demais. Faz mal. Trabalhar demais não faz mal? Opa, se faz. Fica até doente, ó, a síndrome de burnout. Só que também aquele que não gosta de trabalhar, aquele que gosta de ficar sentado demais no sofá, o que faz? Também faz mal. O corpo começa a padecer. Vocês estão entendendo que tudo em excesso faz mal? Tudo. Tudo em excesso. A nossa vida, por isso que eu acho bonito, né? Um dos conselhos de John Wesley, que foi um dos fundadores da igreja metodista, do movimento metodista. Sabe o que Wesley pregava? Eu gostaria que você falasse para quem está do lado. Moderação. Moderação, irmão. Moderação, irmã. Moderação, Marquinhos. A vida do crente, ela não pode ser lá na altura, Não, é melhor você ter uma vida com calma, moderada. Não adianta você correr muito hoje e amanhã você não fazer nada. E não adianta amanhã correr demais e eu não. Vai correndo um pouquinho todo dia, então, se você precisa. Vai fazendo um pouquinho todo dia. Tenha moderação na tua vida. Precisamos confiar mais em Jesus. Precisamos confiar mais no que Ele é capaz de fazer. Tem uma passagem que eu acho muito bonita. Quando Jesus, lá no finalzinho de João, capítulo 20, não precisa abrir não. Mas lá, sabe o que Jesus ele fala? Ele tem um encontro com Tomé. E Jesus já tinha aparecido algumas vezes para os discípulos, mas Tomé não estava acreditando. Todo mundo falando, Pedrão falando, Jesus está demais, a roupa dele está branquinha, está até brilhando o negócio, está show de bola, sensacional. Passou na parede, fez isso, fez aquilo. Tomé, só acredito vendo. O que aconteceu com Tomé? Nós sabemos a história. De repente Jesus apareceu para Tomé. E Jesus disse o que para Tomé? Vem, Tomé, põe o dedo aqui nos furos que os cravos fizeram na minha mão. E o que aconteceu com Tomé? Quando ele tocou, eu creio que deve ter caído o semblante de Tomé.
Aquilo que antes era incredulidade passou a total fé. Uma total dependência naquele Jesus real. Mas Júlio, você está falando tudo isso para quê? Para ganhar mais tempo? Não. Porque Jesus deu uma resposta para Tomé, irmãos. Vocês lembram o que Jesus disse para Tomé? Tomé, feliz está você hoje que você está vendo aqui, pondo o dedo no furo da minha mão. Mas Tomé, sabe de uma coisa? Bem-aventurado mesmo são aqueles que não viram, mas creram. Oh, aleluia! Quem quiser conferir João 20, 29. Você creu, Tomé, porque você viu. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Coloque o dia de amanhã nas mãos de Jesus. Confie, acredite. Bem-aventurado aquele que não viu, mas crê. Sabe, é muita preocupação. O esgotamento hoje é porque nós não estamos seguindo a Bíblia, irmãos. Se nós cristãos seguíssemos a Bíblia, nós não íamos esgotar. Nós não íamos. Porque nós temos que aprender que a vida, ela tem que ser aproveitada com moderação em tudo. Primeira coisa, então, o esgotamento. Por que vem o esgotamento? Porque a gente fica muito acelerado, atrás de muita coisa. E quando a gente vê, estamos lá para baixo. Sem força, sem ânimo, esgotado. Mas, agora vem o segundo ponto, já estou encerrando. Fala para quem está do lado, pergunta para ele, pergunta para ela. O que é mais importante para você? Você é de casa, não dorme não, minha benção. O que é mais importante para você, meu querido e minha querida? O segundo ponto dessa noite. Será que nós temos realmente dado valor naquilo que é, de fato, valoroso? É interessante que tem um texto, lá em Mateus capítulo 12, verso 12. Se você quiser abrir, fica à vontade, mas eu vou lendo rapidamente. Eu vou ler na Nova Tradução. Mateus 12, verso 12. Olha o que ele diz. Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha. Foi aquilo que eu citei no início da pregação. Jesus estava aqui, passando justamente naquela sinagoga em Cafarnaum. E o que aconteceu lá dentro? Tinha um homem com uma mão ressequida, com uma mão paralisada. E Jesus chamou aquele homem e pediu para ele ir no meio do... Provavelmente eles estavam sentados em uma roda, alguma coisa assim. Jesus pediu para ele se aproximar. O que Jesus fez? Ele curou? Não, ele primeiro perguntou. Ele falou, o que é lícito no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Por quê? Porque para os judeus, até o ato de curar no sábado, não podia. Olha que interessante. Não podia. Curar uma doença, mas não só curar de forma miraculosa, até mesmo da maneira lá deles, da crença deles, é lógico que não havia ainda a medicina como nós a temos hoje, mas até mesmo de tudo que eles faziam lá não podia, sábado não podia curar ninguém. E aí Jesus fala, gozado, uma ovelha para vocês vale tanto, e por que uma vida não pode valer muito mais? Sabe, irmãos? Cuidado, porque nem sempre aquilo que você acha que é importante é de fato importante para Deus. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes você está num turbilhão de problema agora, que você fala assim, nossa, minha vida está uma loucura. Você já parou para perceber que muitos desses teus problemas não é o foco de Deus, não são o foco de Deus? Você está sofrendo desnecessariamente. Sabe? O médico Lucas, ele faz um registro para nós, não precisa abrir não, mas eu vou dar uma lidinha. Capítulo 16, verso 15. Que Jesus disse, para as pessoas vocês até parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. Ó, Jesus falando. Ai, pastor, não entendi. O que foi aqui? Ó, Jesus estava na região da Galileia, e ele estava pregando várias parábolas. Se você pegar aqui Lucas, no capítulo 15, 16, 17, você vai ver que tem várias parábolas de Jesus.
Só que nessa parábola, Jesus estava justamente denunciando o quê? A avareza do religioso judeu, dos fariseus, que se preocupavam mais em ter riquezas, posses, bens. E aí essa é a parábola do administrador infiel. E quando Jesus termina a parábola, eles começam a dar risada da cara de Jesus. Eles tiram sarro da cara de Jesus. Mas que lógica é essa? Ser bom no pouco e ser no muito, e Deus vai abençoar no muito. Quem falou isso? Porque para eles o dinheiro era o mais importante. E aí Jesus diz isso para eles: olha, escolham bem as suas prioridades. Porque às vezes o que é prioridade, você está achando que é prioridade na tua vida, para Deus não tem nem importância. Então às vezes você está orando, jejuando, clamando, fazendo um monte de coisa, e Deus já está em outra vibe, meu irmão. Sabe? Deus já está em outra onda. Você tem que começar a pensar: isso realmente é importante para o reino de Deus? Para Deus? Porque se for, só você colocar na mão dele. Oh, aleluia. É só você colocar nas mãos do Senhor. Você pode ter certeza. Às vezes você está dando foco nas coisas que não são necessárias. Por isso que você está esgotado. Por isso que você está esgotada. Por isso que você vive tão cansado, tão cansada. Começa a priorizar aquilo que realmente é importante para você. Você não consegue fazer um escalonamento? Opa! O que tem que ser o mais importante na vida do crente? O que vocês acham? A saúde? Vamos chegar lá. Precisamos dela mesmo. Amar a Deus. Porque quando você estiver amando Deus, Ele vai entregar saúde para a gente. Ele vai abrir a porta do teu emprego. Ele vai abençoar a tua família. E tudo demais, o que Ele disse para nós? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é sermão da montanha também, está lá em Mateus capítulo 5. 5, 6 e 7. Depois vocês leiam lá, gente. Show de bola. Às vezes a gente está esgotado porque a gente está colocando muita prioridade. Você não foi feito para isso. Fala para quem está do lado. Você não foi feita para isso. Você não foi feita. Pode falar, irmã, você não foi feita para isso. Será que nós não estamos carregando muita coisa? Verdade. Sabe por que os antigos eram felizes lá na roça? Por que eles eram felizes lá na roça? Qual que era a preocupação dos antigos que moravam lá na fazenda antigamente? Carroça. Ou vai chover? Vai dar tempo de eu plantar? Vai dar tempo de eu colher? Não era assim? A preocupação era essa, irmãos. Não tinha tanta... A gente hoje tem a preocupação: vai dar certo, eu quero poder viajar, eu quero poder isso, eu quero poder aquilo. Eu preciso trocar o carro, eu preciso trocar isso, eu preciso comprar aquilo, eu preciso vender aquilo, eu preciso fazer isso. Aquilo lá está parado, aquele outro está andando, esse aqui está não sei o que, aquele lá está assim. Não estou falando que isso a gente não possa fazer. Mas eu estou querendo dizer, Rafa, que quando a gente vai colocando muita coisa, não fomos feitos para isso. Não fomos feitos para isso. Por isso que tem tanto esgotamento hoje. Vamos lá, por último, para terminar, para nós ir embora. Vamos lá. Somente Jesus pode te aliviar. Por último, mas não menos importante. Às vezes o nosso cansaço é tão grande, né? Que a gente não consegue nem buscar Deus. Acho que a gente já passou, tem gente que está passando por isso. É difícil até para mim mesmo. Buscar Deus. Sabe? Orar, ler a Bíblia, ouvir o culto, jejuar, se alimentar. Isso fica tudo complexo, fica difícil. Por quê? Porque a gente não tem nem força para isso. Será que você não está nessa situação aí na internet? Você já não consegue mais nem orar? Você não tem força, você não tem condições. Paulo fala para a gente lá em Romanos 7,19, né? Porque aquilo que eu quero, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu faço. É lógico que naquele contexto em Romanos, Paulo está falando para a gente sobre o pecado. Mas eu acho que a gente pode fazer uma analogia, igual ao direito, né? A gente não pega e faz analogia. Eu acho que a gente pode fazer uma referência com esse texto de Paulo.
dizendo o seguinte: tem muita coisa que você quer fazer, meu querido, mas você não consegue. E tem muita coisa que você não quer fazer, mas você está fazendo. Eu não queria que a minha vida fosse assim, mas ela está sendo. Eu queria que a minha vida fosse assado, mas ela não está sendo assado. E aí? Eu queria tanto, mas não está sendo. A gente, às vezes, até tem intenção, a gente, às vezes, até tem boa intenção, mas a gente não consegue. Por quê? Porque nós somos vencidos pelo cansaço. Graças a Deus, isso significa que você é humano, humana. Você sabia que até Jesus se sentiu cansado? Até ele. Até Jesus bateu o baque do cansaço, quando ele estava encarnado aqui na terra, em forma humana. Isso mostrava a humanidade. Jesus, ele era 100% homem, humano, 100% divino, Deus. Então o cansaço bateu nele, bateu. Só que naquele mesmo momento, ele orava. A força de Jesus, que era sobrenatural, por ele ser Deus, ele também quer entregar para a gente. Você sabia disso? Aquele mesmo ânimo que ele tinha, ele quer entregar para nós. E é um texto que esse é o último, para a gente encerrar. Eu gostaria que você abrisse esse comigo. Esse é conhecido, todo mundo conhece. Mas eu quero que você risca aí na sua Bíblia, faz um risco, acentua ele, põe um coraçãozinho, faz uma marcação nele, porque esse texto aí tem que ser texto de cabeceira. Mateus 11, Mateus capítulo 11, já estou encerrando, verso 28, para acabar já. Mateus 11, 28, eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada, na antiga tradução. O que fala? Vinde a mim, todos os que estáis e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se é um texto que a gente conhece tanto, por que a gente não consegue pôr ele em prática? Não é verdade? Eu fiquei pensando nisso essa semana. Eu falei para Deus, Deus, se é promessa de Jesus, você é de casa, do trabalho, está viajando, está no hotel, onde você quiser ir, na espaçonave sideral, onde você estiver, por que você ainda está cansado? Se é uma promessa que Jesus fez para nós: vinde a mim todos. Ele não está falando nem A, nem B, nem C, nem aquele, nem outro. Ele não está falando aquele que é religioso, ele não está falando aquele que é dizimista, ele não está falando aquele que é isso, ele está falando somente vinde a mim. É só se achegar a ele. Queridos, essa é a promessa dele. No grego, o descansar significa no grego a palavra anapausis. Ana vem de não. Ana é uma palavra que é negação. É o não no grego. Anapausis, que seria o quê? Recreação, descanso, interromper algum trabalho, algum negócio que você está fazendo. Precisamos do alívio que Jesus quer nos dar. Que você consiga entregar a sua vida. Que você consiga entregar os seus problemas. Que você consiga entregar as suas aflições. Que você consiga entregar as suas preocupações para Jesus. Aquele que busca uma vida pacífica, lembra? O Evangelho é pacificador. Porque Jesus disse: bem-aventurado vós que sois pacificadores. Você pode ver, quem busca ter a vida em paz, ele vive muito melhor do que aquele que é brigão, aquele que aquele que tudo isso aqui. Não vai atrás disso não. É muito melhor a gente buscar a paz. Não chega uma hora na vida da gente, nós estamos numa fase que a gente não quer mais problema. A gente vira e fala assim, a gente deixa até falando. Ai, deixa falando lá, eu quero paz. Não é assim? Então, que nós possamos buscar descanso, encontrar paz. Então, nessa noite, 3 coisas que fiquem no nosso coração. Cuidado com o esgotamento. Saiba escolher as tuas prioridades.
e vá até a fonte que é Jesus. Ele pode te aliviar. O ânimo que você precisa. Obrigado você que ouviu e assistiu até agora essa mensagem. Já fica aqui um convite para vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em Rio Preto, quase esquina com a rua Pedro Amaral. Domingos, 19 horas, horário de Brasília, é a nossa reunião oficial e você é o meu convidado e a minha convidada especial.